Está tudo tão claro agora, professor Zhang. Qual é o plano, como o senhor disse? Onde o Irã se encaixa nesse quadro mais amplo, então? Porque há uma situação que os Estados Unidos estão enfrentando, e até a grande mídia está comentando, de que as Forças Armadas americanas não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Estão falando sobre como os pontos de tensão ao redor do mundo significam um risco maior que qualquer retaliação poderia ter sucesso. Estão mencionando o Irã, mas na verdade falando sobre o mundo todo e sobre como as Forças Armadas dos Stars, de fato, em todos os lugares, professor Zhang. E acontece que um dos principais motivos pelos quais uma ofensiva não ocorreu foi porque os israelenses supostamente disseram: não temos defesas aéreas suficientes reconstruídas após a Guerra de 12 Dias que nos foram fornecidas. E não há porta-aviões aqui para apoiar um ataque de longo prazo, porque muitos foram deslocados para o Caribe ou permanecem no Pacífico. Então, onde o Irã se encaixa nisso tudo? Porque da última vez que verifiquei, a estratégia de segurança nacional, segundo o professor Zhang, dizia que o Império dos Estados Unidos deveria estar controlando o hemisfério ocidental e se retirando desta região. E ainda assim, estamos aqui falando sobre o Irã. Certo. Então, eu acho que antes de tudo, há uma má interpretação do que a estratégia de segurança nacional realmente diz. Eu a li. Ela não diz que os Estados Unidos vão recuar para o hemisfério ocidental e deixar a Ásia e a Europa para outras potências, criando o que eu chamo de esferas de influência. Ela não diz isso. O que a estratégia de segurança nacional diz é, em primeiro lugar, que os Estados Unidos não mais se submeterão a essas organizações liberais e multilaterais, como as Nações Unidas, que têm limitado o poder americano. Assim, os Estados Unidos agora consideram que essas organizações, que basicamente justificam o Império Americano, são inúteis e que de agora em diante valerá a lógica de que a força faz o direito. Agiremos unilateralmente. Agiremos de acordo com o que consideramos ser nosso melhor interesse nacional. Em segundo lugar, is a firme splinter when Miss Femi stepmate and you flee its style as that. Isso é o que se chama de corolário Trump à doutrina Monroe, ou a doutrina Donroe. Ela afirma isso de forma muito clara. O terceiro ponto é que isso estrangulará economicamente a China. Certo, a ideia é que não se pode enfrentar a China militarmente no Sudeste Asiático. Isso seria suicídio. Estaria-se lutando contra a China em seu próprio território. Então o que se faz é bloquear economicamente a China, certo? Isso basicamente significa assumir o controle do hemisfério ocidental e cortar recursos valiosos para a China, o que inclui petróleo, é claro, mas também lítio, cobre e prata. Cruciais para a alta tecnologia, incluindo painéis solares, IA e veículos elétricos. Basicamente, não se pode ter uma indústria de alta tecnologia sem essas terras raras e outros minerais críticos. E a maioria desses suprimentos minerais vem, na verdade, do hemisfério ocidental. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os Estados Unidos também irão disputar a influência da China na África. A China está ganhando espaço lá principalmente porque está realmente investindo na infraestrutura africana, e os africanos gostam disso. Mas o que os americanos estão dizendo é: não entregaremos a África à China. Vamos desafiar a China na África. O terceiro ponto é a ideia de que, do ponto de vista americano, se você é um aliado, todos os seus recursos, toda a sua mão de obra e toda a sua riqueza pertencem aos Estados Unidos. Isso está implícito na estratégia de segurança nacional, o que significa que, essencialmente, o Japão é um estado vassalo dos Estados Unidos. Tanto a Coreia do Sul quanto o Japão são estados vassalos. Isso também significa que todos aqueles bilhões de dólares que o Japão possui em títulos do Tesouro Americano pertencem, na verdade, aos Estados Unidos. Eles não são japoneses. Não pertencem ao povo japonês. Pertence à América. Assim, a estratégia de segurança nacional descreve como manter o Império Americano e como o Império precisa fazer a transição de um foco em poder brando, em construir consenso
e atuar por meio de organizações multilaterais para um foco em poder duro, usando de fato a força militar para projetar poder, conter a China e manter o controle sobre as linhas de suprimento. E outra coisa muito importante que a Estratégia de Segurança Nacional afirma é que ela basicamente desiste da Europa. Está dizendo que a Europa, estrategicamente, não é valiosa para os Estados Unidos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem uma população envelhecida, então não há muita mão de obra, não possui recursos. É um estado de bem-estar social dependente da proteção militar americana. E os europeus estão excessivamente focados em DEI, excessivamente por político e escrow. E assim, a Estratégia de Segurança Nacional defende ou o fortalecimento da Europa ou o enfraquecimento da Europa Ocidental, favorecendo a ascensão de regimes de direita na Europa Oriental, que seriam muito mais receptivos ao poder americano, países como Polônia, Hungria e Áustria. É isso que a Estratégia de Segurança Nacional diz. E uma vez que entendemos isso, entendemos o que está acontecendo no mundo, por que Trump está fazendo o que faz no Caribe, por que está fazendo o que faz no Irã. Grande parte disso é para manter o Império Americano. E outra parte é para estrangular economicamente a China, basicamente bloqueá-la. A China é bloqueada em sua frente oriental pela primeira cadeia de ilhas. E é por isso que ela realmente não possui uma marinha de águas azuis. E se o Irã caísse, então a China também seria bloqueada em sua frente ocidental, certo? Então muito disso é voltado para a China. Não estou dizendo que esse seja o motivo principal, mas a China é definitivamente uma consideração. Essa é a estratégia. O problema é que ela é esquizofrênica e confusa. Por quê? Por que enviar um terço dos seus recursos navais para o Caribe para bombardear embarcações de pesca e sequestrar Maduro, e ao mesmo tempo pedir uma mudança de regime no Irã? Do ponto de vista americano, é insano o que os Estados Unidos estão fazendo. Muita gente não acreditava que Trump realmente atacaria o Irã, porque os recursos navais ainda não estavam posicionados. Eles tiveram que levar os navios da Coreia até o Oriente Médio. Se você continuar fazendo isso, vai acabar exaurindo as forças armadas. O exército não pode simplesmente se mover de um lado para o outro por capricho. Isso exige meses de planejamento e é extremamente caro. Esses marinheiros precisam descansar. Quer dizer, o Trump vai acabar esgotando as forças armadas americanas. Trump não é um planejador. Veja por esse lado, certo? Ele teve o programa de TV mais bem-sucedido por muito tempo, O Aprendiz. Então ele é muito bom em gerar audiência. Ao mesmo tempo, todo negócio em que ele se envolveu, fossem cassinos ou restaurantes, ele levou à falência. Então esse é um cara que se preocupa, antes de tudo, com a aparência. Ele realmente não se importa com os fundamentos dos negócios, os fundamentos das forças armadas. E é por isso que acho que em 2026, tudo isso vai ser simplesmente exaustivo. Tipo, ok, sabemos o que ele está tentando fazer, mas isso não faz nenhum sentido militar. Estratégica, militar e geopoliticamente. É simplesmente idiota. Por que você está irritando os europeus, que são seus aliados? Por que está ameaçando os canadenses, que também são seus aliados? Por que está dizendo, vou buscar uma mudança de regime no Irã, quando você na verdade não tem capacidade para isso? Seus generais dizem, não podemos fazer isso. Por que está sequestrando Maduro, o que é um insulto direto à soberania dos sul-americanos? Nada disso faz sentido. Mas, novamente, o problema é que Trump está, antes de tudo, preocupado com a aparência, parecer um grande herói conquistador. Então ele se interessa por vitórias fáceis e baratas, como Maduro. A Groenlândia seria uma vitória fácil e barata para ele. Depois, Cuba provavelmente seria outra vitória fácil e barata. Ele não está interessado nesses conflitos longos e prolongados que podem sair pela culatra. Mas o que ele está fazendo é basicamente adiar o inevitável, certo? Porque, eventualmente, você vai ter que entrar em guerra com o Irã. E quanto mais você se espalha, é o que chamamos de sobrecarga total, certo?
Você vai acabar nessa luta final contra o Irã, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, o que está acontecendo no mundo é simplesmente absurdo, não é? Talvez possamos aplicar a teoria dos jogos a esse excesso imperial, porque é exatamente disso que trata o artigo da Atlantic que tenho aqui. E sabe, professor Zhang, já conversamos sobre o fato de que as Forças Armadas dos Estados Unidos não conseguem fazer tudo nesses pontos de tensão. Como a possibilidade de uma guerra em larga escala com o Irã entra nessa equação agora? Como isso muda as coisas? Porque não faz muito tempo que não se falava seriamente sobre uma guerra total com o Irã ser iminente. E agora há muito ímpeto, muita pressão para que isso aconteça. Mas também já falamos aqui sobre a situação na Venezuela, a operação de sequestro, que não levou a uma mudança completa de regime e irritou os venezuelanos. Eles estão nas ruas todos os dias, mostrando o quanto estão indignados com isso. Há uma grande presença militar e naval no Caribe que é muito cara e não parece realmente sustentável. E então, como você apontou, há o esforço para isolar a China e talvez, em certa medida, a Rússia. Mas se olharmos para a China, todos esses pontos de tensão, da Groenlândia, à Venezuela e ao Irã, estão conectados. Se os Estados Unidos, se o governo Trump tiver sucesso apenas no aspecto visual, pelo que entendo, a China não está realmente interessada em aparências. Eles estão interessados em fazer negócios de verdade e realizar coisas concretas. Parece que essas operações tão focadas em imagem podem, na verdade, ter o efeito oposto, que é isolar ainda mais os Estados Unidos. O que você acha? Os Estados Unidos, o Império, vão se tornar mais isolados até 2026? Acho que a melhor analogia histórica para o que está acontecendo hoje está em A História da Guerra do Peloponeso. É um livro escrito por Tucídides, um general ateniense que tentou analisar a guerra de 30 anos entre Esparta e Atenas, que acabou destruindo o Império Ateniense. Ele lista os erros que os atenienses cometeram e que levaram à sua queda. E são os mesmos tipos de erros que os americanos estão cometendo agora, certo? Depois das guerras persas, Atenas surgiu como a salvadora do mundo grego do outro lado do Egeu. É muito parecido com o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os europeus agradeceram aos Estados Unidos por salvarem a Europa do fascismo. Mas também havia o medo entre os europeus de que os Estados os abandonassem, como fizeram depois da Primeira Guerra Mundial. Então criaram a OTAN, com a ideia de que a América manteria sempre uma presença militar na Europa e a defenderia contra a União Soviética. E pode-se argumentar que, como parte desse acordo, eles criaram algo chamado Acordo de Bretton Woods, certo? A ideia do Acordo de Bretton Woods era que o dólar americano se tornasse a moeda de reserva global para facilitar o comércio internacional. E para garantir que os americanos não abusassem desse privilégio exorbitante, o dólar americano foi atrelado ao ouro, certo? Então esse foi o acordo após a Segunda Guerra Mundial. O problema é que em 1961, os Estados Unidos estavam falidos. Tinham gasto bilhões financiando aquela guerra sem sentido no Vietnã. Também estavam financiando a Grande Sociedade de Lyndon Johnson, que foi um ótimo programa para os americanos, mas também estava levando o país à falência. E os Estados Unidos haviam gasto bilhões na corrida espacial também, enviando um homem à Lua. Então, em 1971, os Estados Unidos estavam falidos. Nixon basicamente disse, sabe de uma coisa, eu sei que prometemos pagar todos em ouro americano em troca de dólares americanos, mas esqueçam isso, o dólar americano não será atrelado a nada. Azar. Imagine os dólares americanos como um imposto que você paga para ser livre. Depois que a União Soviética caiu, todos não tiveram escolha a não ser aderir a esse sistema, o que gerou uma superfinanciarização na economia dos Estados Unidos. Isso permitiu que os ricos ficassem mais ricos e os pobres continuassem pobres. Basicamente, os Estados Unidos se tornaram muito preguiçosos e transferiram sua manufatura para a China.
E por causa de tudo isso, estamos na situação em que estamos hoje, em que os Estados Unidos vivem da renda que coletam do resto do mundo. Basicamente, ele coloniza o mundo inteiro, e o mecanismo que usa para fazer isso é, claro, o dólar americano. E isso funcionou bem até 2022, quando Putin invadiu a Ucrânia e mostrou que estava disposto a desafiar os Estados Unidos. Mas não só isso, os americanos transformaram seu sistema financeiro em arma para sancionar a Rússia. O exemplo clássico, é claro, é o SWIFT. Eles basicamente tiraram a Rússia do SWIFT e a sancionaram, mas isso fracassou. Mostrou que o sistema financeiro dos Estados Unidos não é tão poderoso quanto as pessoas imaginavam. Outra coisa que os Estados Unidos fizeram, o que foi realmente estúpido, foi confiscar cerca de 200 bilhões de dólares em ativos russos. Então, esse é o dinheiro que o Banco Central Russo havia guardado na Europa e nos Estados Unidos. E basicamente os Estados Unidos disseram, não, agora é nosso, você não pode mais tocar nisso, certo? E isso causou um pânico enorme ao redor do mundo, porque quando você coloca seu dinheiro nos Estados Unidos, faz isso porque acredita que ele está protegido pela lei. E se os Estados Unidos podem simplesmente confiscar seu dinheiro por qualquer motivo, então as pessoas não vão mais querer colocar seu dinheiro lá. Isso fez com que os japoneses, os chineses, basicamente todo mundo, começassem a comprar mais ouro e a trocar seus títulos do Tesouro Americano por ouro. Em outras palavras, é como dizer que os Estados Unidos são um império corrupto que insiste em cobrar aluguel de todo mundo. As pessoas estão cansadas de pagar essa extorsão e estão se rebelando contra isso, então os Estados Unidos estão usando a força. É a mesma coisa que os atenienses fizeram naquela época. Transformaram seus aliados em estados vassalos e, eventualmente, também em inimigos. E é isso que estamos vendo na Europa hoje, onde esses antigos estados vassalos passaram a perceber que os Estados Unidos são, na verdade, uma ameaça real à sua paz e prosperidade, não a Rússia. Mas o outro ponto realmente interessante em tudo isso, é realmente interessante, é que enquanto isso acontece, enquanto os Estados Unidos travam essas guerras estúpidas, enquanto os atenienses travavam essas guerras estúpidas no exterior, eles também se envolveram em uma guerra civil. E o motivo disso é que existe essa oligarquia gigantesca que surge por causa de toda a corrupção. E essa oligarquia, bem, eles estão brigando entre si por status. Estamos, na verdade, vendo a mesma situação nos Estados Unidos, onde, se você pensar bem, o que está acontecendo em Washington é basicamente uma guerra civil entre o establishment do Estado profundo, ligado às finanças, Wall Street, e o grupo que chegou ao poder durante os anos de Clinton e Obama. Agora, o que Trump representa é uma espécie de novo dinheiro. A elite do Vale do Silício, da IA e do Estado de Vigilância, certo? Pessoas como Peter Thiel, Elon Musk, Sam Altman, Palantir e assim por diante. Então é esse o conflito que está acontecendo. E eu acho que grande parte desse conflito político interno nos Estados Unidos é impulsionado por essa divisão mais profunda dentro da oligarquia. Já vimos esse padrão antes, e ele acaba levando a quê? Leva primeiro a uma revolução em Atenas, segundo, a unificação do mundo inteiro contra Atenas, e terceiro, a derrota de Atenas. Acho que um padrão semelhante vai se repetir hoje, em que haverá uma guerra civil ou revolução nos Estados Unidos, e o mundo inteiro se unirá contra o país porque o vê como a maior ameaça à paz mundial. E por fim, isso levará ao declínio do Império Americano. Number 3 is that this will lead ultimately to the demise of the American Empire. We already have 2 flashpoints in 2026 that have already. Já temos 2 pontos de tensão em 2026 que explodiram de várias maneiras: Venezuela e Irã. E o Irã ainda não terminou, nem a Venezuela. Na minha avaliação, professor Jiang, o governo Trump basicamente conduziu uma operação de sequestro, deixou o mesmo governo no poder. E agora há milhões e milhões de pessoas que apoiam o governo atual na Venezuela, muito irritadas por terem visto seu líder ser tirado delas. E no contexto da situação regional,
que eu já mencionei antes no programa, professor Jiang. A situação na América Latina e na América do Sul não era necessariamente desfavorável aos Estados Unidos antes disso. Sei que o senhor tem opiniões sobre para onde isso vai caminhar. Então, em termos do futuro do Império Americano, esse é agora um foco central entre Irã e Venezuela. Como esses dois contextos, de certa forma, moldam o futuro do Império Americano ou lançam as bases para ele em 2026? Ok, bem, vamos dar o benefício da dúvida ao Trump, certo? E vamos supor que realmente existe uma estratégia aqui e que o objetivo final, é claro, seja o Irã. Os Estados Unidos terão que invadir o Irã em algum momento. Agora, se você invadir o Irã, há um grande problema, porque o Irã vai bloquear o Estreito de Hormuz e isso vai colapsar as economias do leste asiático, Coreia do Sul, Japão, China. A China depende de cerca de 50% de suas importações de petróleo do Oriente Médio. Então, se houver uma guerra, e essa guerra puder durar anos e anos, certo? Como você compensa o fato de que essas economias do leste asiático vão entrar em colapso e também serão arrastadas para a guerra? Bem, tudo bem. Você pode usar a Venezuela e a América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá, para compensar a perda de petróleo no Oriente Médio, certo? É por isso que você precisa garantir o controle da Venezuela, porque está prevendo um conflito massivo no Oriente Médio. Então, é necessário modernizar a indústria petrolífera venezuelana para garantir que as economias asiáticas não entrem em colapso e não sejam arrastadas para a guerra, especialmente o Japão, a China e a Coreia do Sul. Essa é a estratégia, certo? O problema é que você está presumindo que o povo da Venezuela vai simplesmente ficar parado e deixar que roubem seu petróleo e seus recursos e permitir que Trump imponha um governo, um regime que obedeça apenas aos americanos. Sabe, alguns americanos têm uma longa memória daquele imperialismo yankee tão desprezado, certo? Tipo, milhares, dezenas de milhares de pessoas foram mortas por essas juntas militares controladas pela CIA. O Chile é um exemplo clássico, onde o governo democraticamente eleito, liderado por Allende, foi derrubado pelo general Pinochet, que tinha o apoio de Kissinger e da CIA. Então os sul-americanos não gostam da interferência americana. O que isso vai fazer, mesmo que possa fazer sentido estratégico a longo prazo, é irritar o povo sul-americano. Vai unir o povo venezuelano. Eventualmente, na Venezuela, em alguns meses, haverá uma eleição geral. Eventually in Venezuela, in a few months' time, you're going to have a general election. This general election will be heavily contested. Esta eleição geral será fortemente disputada e os Estados Unidos serão forçados a enviar tropas terrestres para manter a estabilidade em Caracas. Então isso vai desencadear uma guerra de guerrilha. Então, eu entendo, geopoliticamente faz sentido o que está acontecendo na Venezuela, certo? Mas a forma como isso está sendo conduzido significa que, eventualmente, haverá uma expansão da missão, e você acaba em uma situação como a do Vietnã, o que vai exaurir o Império Americano. Então, eu sei que estamos dizendo isso no curto prazo. Em um período de 2 anos, tudo isso faz sentido, e os americanos vão sentir que Trump tem o controle, que Trump é esse grande herói conquistador que vai tornar a América grande novamente. A longo prazo, os Estados Unidos vão sofrer um enorme retorno negativo, não apenas na Venezuela, mas em todo o Caribe e em toda a América Latina e do Sul. Então é realmente o fim do império. Veja, os americanos poderiam ter feito isso a qualquer momento. Na verdade, em um único dia, os Estados Unidos poderiam ir e derrubar todos os regimes da América do Sul. Eles têm essa capacidade militar. Você não faz isso porque é imprudente, porque é suicida, porque só irrita as pessoas. Você está enfurecendo centenas de milhões de pessoas. Você está unificando-as. Você está dando a elas um motivo para lutar contra você.
Sim, sim. Quero dizer, você mencionou que há uma longa história, professor Jung, desse tipo de comportamento. Irritar pessoas na América do Sul, América Latina, no Caribe. Agora, o governo Trump, os Estados Unidos, eles não são de se esconder. E acho que esse é um grande problema para o Império Americano. Eles não escondem exatamente como querem fazer as coisas. Ouvimos repetidamente do governo Trump em relação ao Irã, por exemplo, e agora também a Venezuela, que eles querem golpes rápidos e decisivos. Então, na Harimex Haractit Meshaimp. So they want to kind of have their cake and eat it too. How do you see this playing out now in the rest of 20? Como você vê isso se desenrolando no restante de 2020? Porque se o governo Trump vai tentar agir com força esmagadora, ou ataques furtivos, operações de sequestro, golpes, esse tipo de coisa, há um alto risco de que não tenham sucesso, como já vimos 2 vezes apenas no primeiro mês de 2020. O que isso significa, então? Ou o que isso prenuncia para o restante do ano, considerando que o governo Trump quer golpes rápidos e decisivos? Parece que eles vão tentar desferir mais do que alguns nas próximas semanas e meses. Então essa é exatamente a mentalidade de Trump. Ele quer vitórias rápidas para criar a imagem de que é um Júlio César, um grande herói conquistador que vai restaurar o Império Americano à sua grandeza. E para ser honesto, a maioria dos americanos realmente apoia suas ambições imperiais. Quero dizer, essa é a realidade no terreno. As pesquisas podem dizer algo diferente, mas no fundo a maioria dos americanos aspira a uma grandeza imperial. É simplesmente da natureza humana. A realidade, porém, é que o Irã não vai cair. Sim, parece instável. Está deprimido há décadas por causa das sanções americanas. Mas os mulás são muito mais resilientes, muito mais engenhosos, muito mais criativos do que os americanos lhes dão crédito. Então o Irã não vai cair. O que vai acontecer é que Trump vai ficar frustrado com a situação no Irã e vai mudar o foco para outro lugar, o que inclui a Groenlândia, certo? A Groenlândia é uma vitória rápida e fácil, porque realmente não há nada que os europeus possam fazer a respeito. Se Trump simplesmente disser, olha, vou anexar a Groenlândia, ninguém pode impedi-lo. Os alemães, os franceses, os suecos e os noruegueses podem dizer, vamos defender a Groenlândia militarmente. E o que eles fazem? Bem, a Alemanha envia 15 soldados para a Groenlândia, a França envia 13 soldados para a Groenlândia. E adivinha? Já há 150 soldados americanos na Groenlândia. Então, a ideia de que os europeus podem realmente resistir a essa anexação americana da Groenlândia é simplesmente ridícula. Então, essa é uma vitória rápida. Outra vitória rápida para Trump seria o Canadá. O mercado imobiliário canadense entrou em colapso, houve demissões em massa neste ano, e haverá certas regiões, Alberta é o exemplo mais óbvio, que vão votar para se separar do Canadá. Então, talvez 20% dos habitantes de Alberta votem para realmente se juntar aos Estados Unidos, certo? Mas Trump não se importa. Para ele é como se fosse 100%, entende? 20% equivalem a 100% em sua visão de mundo. E ele vai ameaçar o Canadá dizendo, ou vocês nos dão Alberta, ou vamos invadir vocês. E isso vai gerar muito drama televisivo, que é do que Trump se alimenta. Então essa também seria outra vitória rápida e fácil para Trump. Alberta. E depois outra vitória rápida e fácil seria Cuba, porque o que está acontecendo é que a fonte de energia de Cuba é a Venezuela. Sem a Venezuela, basicamente Cuba fica no escuro. Nem teria eletricidade, certo? Então Cuba também seria outra vitória rápida e fácil. Acho que essas são as 3 mais fáceis no momento, e depois você vai avançando. Porque o problema com essas vitórias rápidas e fáceis é que elas geram arrogância. Fazem você se iludir e acreditar que é invencível, certo? Mas acho que o Irã será muito mais resiliente do que Trump imagina. E ele vai se frustrar e seguir em frente para outro lugar.